Olá pessoal, canal Matemática Já, professor Gilberto novamente falando com todos. Seguimos na playlist de Física aplicada para o ensino médio. Material também importante a você que se prepara para concursos e vestibulares. Nós seguimos trabalhando com a ondulatória e agora nós vamos apresentar nesse vídeo algumas definições e no final uma forma para se trabalhar com a refração de um pulso numa corda. Vamos lá. Reflexão de um pulso numa corda. O que significa isso? Quando um pulso se propaga numa corda e atinge a extremidade desta, ele pode voltar para o meio que estava se propagando. Esse fenômeno recebe o nome de reflexão. Formas de reflexão. Nós teremos duas situações distintas. A primeira que está aparecendo para você é o caso da extremidade livre. O que é isso? Nós colocamos uma corda, mas não fixa. Então, um mecanismo que gera uma frequência vai criar um pulso nessa corda. Esse pulso vai caminhar até a extremidade da corda e vai voltar. Você vê que ele diz lá na definição, o pulso sofre reflexão e volta no mesmo semiplano, sem inversão da fase. Então você está observando na primeira imagem que nós temos o pulso ou a onda para cima e quando ele volta, você vê a setinha de retorno e continua para cima. Então é o que ele está dizendo, o pulso sofre reflexão e volta no mesmo semiplano. Aí eu coloquei entre parênteses, sem inversão de fase. O segundo caso, essa imagem que você está vendo é retirada do site ProEnem. Agora nós teremos uma extremidade fixa. Então nós teremos uma corda que vai ficar presa a uma parede, fixa, perfeitamente fixa. O pulso sofre reflexão com mudança de fase. Todas as outras características se mantêm. Então agora nós temos uma corda perfeitamente fixa a uma parede. Algum dispositivo vai gerar uma frequência, vai criar um pulso, e esse pulso vai caminhar até a extremidade da corda. Mas como ela está presa, é como se fosse criada uma reação ao pulso. Então ele volta, só que agora ele volta mudando a fase. Então você está vendo na primeira imagem, na imagem superior, que o pulso inicialmente está voltado para cima e quando ele retorna, ele está voltado para baixo. É isso que é dizer que mudou de fase. O pulso sofre reflexão com mudança de fase. Mas as outras características se mantêm. Agora vamos falar da refração de um pulso em uma corda. A definição para depois demonstrar uma fórmula. Essa refração ocorre quando o pulso se propaga em uma corda com uma certa densidade, passando para outra corda com densidade diferente. A frequência não sofre alteração. Esse detalhe é fundamental entender. A frequência não sofre alteração. Ela não sofre alteração porque a frequência depende apenas da fonte. Então essa é a definição para a refração de um pulso em uma corda. Vamos aproveitar essa informação de que a frequência não sofre alteração. Aqui está a refração de um pulso numa corda. Eu coloquei aqui dois pedaços de cordas diferentes. Então essa corda vermelha eu estou chamando de A e essa corda verde estou chamando de B. Então observe aqui, ó. Aqui eu coloquei lambda de A. Isso aqui é o comprimento de onda para a corda A. Nós podemos ver o comprimento de onda observando de uma crista a outra. Ou como está aqui, ó. Eu começo a onda aqui, aqui e completo aqui. Isso aqui também é comprimento de onda. Estou dizendo que esse comprimento aqui corresponde à onda A. E evidentemente que tem uma velocidade. Velocidade da onda, na corda A, é claro. E agora a corda B. Novamente eu posso ver o comprimento da onda relacionado à corda B, observando aqui. Começa e completa, e recomeça. Então eu posso indicar assim, ó. Aqui está a lambda de B. É o comprimento da onda que ocorre na corda B, que nós podemos chamar de meio também, meio A, meio B. Então, evidentemente, tem uma velocidade relacionada à onda quando ela se propaga no meio B, que é a corda que eu estou chamando de B.
Mas a gente viu agora há pouco que a frequência não vai sofrer alteração. A gente conhece essas fórmulas. Quando nós falamos de velocidade de propagação da onda de forma periódica. Velocidade é igual ao comprimento da onda vezes a frequência. Ok? Vamos fazer uma adaptação aqui. Ó. A gente viu que a frequência não sofre alteração. Então, se eu falar a frequência do meio A, vai ser igual à frequência para o meio B. São as diferenças de corda. Ok? Então, observe aqui. Ó. Vamos isolar a frequência. Frequência vai ser igual a velocidade dividido por lambda, que é o comprimento da onda. Se eu enquadrar na situação A, lá do nosso exemplo, eu vou dizer o seguinte, que a frequência no meio A vai ser igual à velocidade do meio A dividido por lambda do meio A. Agora vamos focar na corda B. Então vamos adaptar aqui. Ó. Nós teremos então a frequência vai ser igual à velocidade dividido por lambda. Só que agora vamos colocar um B e um B. Ok? Como a frequência não muda, eu posso escrever assim. Ó, frequência de A é igual à frequência de B. Segue então que eu posso colocar essa igualdade. Ó. Velocidade de A dividido por lambda do meio A é igual a velocidade no meio B dividido por lambda, que é o comprimento de onda do meio B. Então, essa definição aqui é para a gente trabalhar a refração de um pulso numa corda. Então, é essa definição que você deve ter no seu caderno para resolver os exercícios quando nós falarmos de refração de um pulso em uma corda. Por que pode ficar assim? Porque o texto anterior falou que a frequência não muda, então a frequência no meio A vai ser igual à frequência no meio B, e a gente então isolando frequência de A, a gente fica com velocidade do meio A dividido por lambda do meio A. Isolando a frequência de B, a gente fica com velocidade do meio B dividido por lambda do meio B. Lambda significa comprimento da onda no meio. Então eu posso deixar assim. Então essa definição é a fundamental para trabalhar os exercícios quando falarmos de refração de um pulso em uma corda. Ok, pessoal, então nesse vídeo nós fizemos comentários a respeito de reflexão de um pulso numa corda, também definições e demonstração da fórmula para a refração de um pulso em uma corda. Vamos voltar na sequência com vídeos resolvendo exercício. Esse material também é muito cobrado em concursos e vestibulares. Até mais! Tchau!